Gente, o episódio de hoje foi inspirado pela minha prima Van, que tá se aposentando, e que ela se aposentando, as pessoas viram pra ela e falam assim: mas você vai fazer o quê? E ela falou: eu vou fazer nada, eu não quero fazer nada. E ela falou: tem uma cobrança pra fazer alguma coisa ou se aposentar, que vocês têm que falar disso no podcast. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa que é especialista no tema e com outro sentido, de dar continuidade à carreira, né? Depois dos 50 a mais ou 45 mais, enfim, cada um tem uma data de corte. Andréa, que delícia ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. E ansioso por esse papo, né, Mari? Eu e a Mari, a gente se conhece desde criança, então... E a gente tá chegando aos 50? Exatamente. Então isso parecia algo muito distante, de repente... De repente tá perto. Também tem um pouquinho de inspirado pela Van, mas tem um pouquinho de causa própria aqui também, né? E André, pra gente começar, fala quem é você, o que você faz e por que você faz o que você faz. Legal, eu sou Andréa Tenuta, tenho 42 anos... é isso, né? Com sorte todo mundo vai envelhecer. Então eu sou uma pessoa apaixonada em impactar a vida das pessoas. Se eu acordei um dia e não fiz a diferença na vida de alguém, seja para aprender, para ensinar, não valeu a pena. Então essa é um pouquinho de mim. Trabalho com diversidade, equidade e inclusão nos últimos 7 anos, mas com pessoas a vida inteira. E a maternidade me fez repensar um pouco o que eu queria fazer em termos de trabalho. Então hoje eu trabalho com a questão de inclusão de pessoas 50 a mais. E tá tudo bem querer parar. Mas a verdade é que a realidade brasileira, na maior parte das vezes, não permite isso, né? A maior parte das pessoas não conseguem. Não é só uma questão de desejo, mas também de necessidade. Então, nosso trabalho hoje, eu sou head da Maturi, uma empresa especializada em tratar a questão de longevidade e inclusão das pessoas 50 a mais. Eu falo 50 a mais por entender que é onde tem a maior dor no mercado, mas o número não importa, porque o número é apenas um número. Uhum. Esse é um pouquinho de mim. Quanto tempo tem a Maturi já? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Então, esse é um tema super novo hoje no mercado. Imagina 9 anos atrás. Então, hoje, assim, quando se fala em vagas, contratação, é algo que é muito embrionário nas empresas. Então, 9 anos atrás, não era um tema, né? Então, a gente sempre estimulou também o empreendedorismo maduro. Então, como é a questão do empreendedorismo, não só por desejo, mas por necessidade também. Mas você falou de aposentadoria, esse nome, daria pra gente fazer um podcast só sobre esse nome, só sobre a narrativa desse nome, né? Porque eu particularmente não gosto desse nome, aposentadoria. Você para e vai pro aposento. Dr. Kalash fala muito disso, né? Aposento lá no fundo da casa, no quarto fechado. Não, você tem que ficar na sala de estar. Você parou de trabalhar, você se preparou pra esse momento. Então, você tem que ser protagonista desse espaço. Seja parando, continuando, não importa o caminho. Então, aposentadoria é um termo que nós tentamos não usar de forma geral. Que legal, nem sabia. Nunca parei pra pensar. Eu fiquei pensando, na hora que você falou da aposentadoria, eu falei, nossa, deve vir de aposento, né? Mas eu também nunca tinha ouvido essa reflexão, nunca tinha parado pra pensar nessa... Se você parar no espanhol, é jubilación, que é algo de festejar, né? Um momento, assim, bacana. Aposentadoria traz uma conotação um pouco pejorativa e negativa de ficar lá. Pesada, né? E que no mercado, na sociedade brasileira, por uma questão cultural, é isso que acontece. A pessoa envelhece e começa a ficar invisível. Vai lá para aposento. E a gente estava agora há pouco gravando aqui com o CEO do AC Camargo, e ele estava contando pra gente que até 2030 o número de idosos vai dobrar, né? Exato. No Brasil. E ou seja, a gente vai ter muito mais gente ainda podendo produzir mais velha. Né? O que está acontecendo no país para a gente pensar sobre isso? O que você tem visto dentro das empresas? Olha só, a pirâmide já inverteu faz tempo e ninguém se deu conta, né? A cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais. Esse é um dado. Então a gente começou aqui, já nasceram várias pessoas 50 a mais desde a hora que a gente começou esse papo. Até em 2042, que é o resultado agora do último censo do IBGE, a gente vai começar a decrescer e vai ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. Então, isso reverbera no mercado como um todo e que as empresas ainda não estão olhando tanto para o envelhecimento da sua força de trabalho quanto a valorização das pessoas 50 a mais. A verdade é que, ao envelhecer, as pessoas não... Quem quer parar, tá tudo bem, igual sua prima, né? Mas a verdade é que a maioria quer continuar trabalhando. E a gente estimula isso até por uma questão de saúde mental. Totalmente. Né? Assim, não tem necessidades financeiras, mas psicológicas nessa questão.
Não, e solidão, né? Exato. Porque, na verdade, essa é uma epidemia mundial, não é exclusividade brasileira. E a gente sabe o quanto a solidão causa doenças, inclusive doenças mentais, como você citou. E o fato de estar no trabalho garante que a pessoa tenha pelo menos algum contato, convívio com outras pessoas, né? Exato. Mas a questão do envelhecimento ainda é muito tabu. Uhum. E as pessoas colocam isso de forma muito externa, né? Então ainda é uma discussão muito, muito inicial no mercado corporativo e na sociedade como um todo. Porque o que é velho? O que a palavra velho e velha representa para cada um de nós? É sempre algo negativo, sendo que velho é aquilo que eu falei. Com sorte todo mundo vai envelhecer, né? E Simone de Beauvoir já falava, viver é envelhecer, nada mais. É isso. É a única certeza que a gente tem. Mas como tratar isso e ressignificar isso é algo importante. Quem quer parar, se preparar para isso. Meu pai teve que parar porque ele foi obrigado. Mas ele não se preparou psicologicamente para isso. Você estava contando pra gente, né? Que já faz 12 anos que ele parou. E você acha que ele se manteve bem durante um tempo, mesmo parando? Ele se manteve, mas... Óbvio, tem a questão da saúde que vai decaindo por uma questão orgânica, mas sem dúvida alguma que decai o fato da pessoa estar menos produtiva, né? Eu estimulei muito que ele continuasse, mas eu vejo fotos e registros desse período, foi uma queda significativa. Então, a gente percebe que isso reverbera muito na saúde da pessoa. A Nature nasceu muito inspirada na história da avó do Morris, que é o fundador, que teve que parar de trabalhar aos 82 anos. Uau! Lá atrás, né? E quando ela teve que parar de trabalhar, o que aconteceu? Saúde física e mental caiu. E é isso que a gente percebe. Não sou eu que estou falando, tem estudos científicos falando sobre isso. Então a discussão estamos envelhecendo num ritmo extremamente acelerado. O Brasil está envelhecendo num ritmo o que a França demorou 120 anos, o Brasil está envelhecendo em 20. Então é um ritmo acelerado, mas que o mercado de trabalho ainda não está acompanhando. Sim. Então é uma discussão aí. E como que é essa foto? Porque a gente vai para... Por exemplo, se for olhar na Europa, você vê muita gente de todas as gerações trabalhando em todos os lugares, né? Não é algo específico. Você vê em empresas, você vê em restaurantes, você vê em vários lugares. No Brasil, a gente vê menos. Você tem uma foto, assim, tem uma ideia de como é que está o mercado de trabalho? Porque uma coisa, né? A gente falou da minha prima, uma coisa é você escolher se aposentar. Outra coisa é não ser uma opção continuar, porque o mercado de trabalho não deixa que a partir de determinada idade você esteja trabalhando. O que você tem visto aí de realidade nossa? 27% da população brasileira está acima dos 50 anos. Quando a gente olha para as empresas, mercado corporativo, CLT, a média que a gente vê é 3 a 5% do quadro de funcionários está acima dos 50 anos. Então a conta não fecha. 3 a 5%? Exato. Sendo que você tem 1/3 da população quase. Exato. Então assim, a conta não fecha. A maior parte da população precisa trabalhar. A realidade que você trouxe é a minoria, né, brasileira. Então, assim, a verdade é que as pessoas estão em busca de emprego por diversos motivos, mas que não encontram esse lugar. E não é só a partir da contratação, é conforme as pessoas envelhecem dentro de casa, as empresas ainda não estão olhando com uma intencionalidade para o envelhecimento da sua força de trabalho, né? Então, como preparar essas pessoas para essa transição de carreira? Então, tem empresa que nos procura, vamos preparar para a aposentadoria, a gente já ressignifica esse nome, né? A gente faz programas de transição de carreira, mas por que vocês querem fazer isso, né? É uma escolha da pessoa ou vocês querem acolher para preparar essa pessoa, que daí é bacana? Ou fazer isso de forma compulsória só porque bateu um número e não porque a pessoa está produzindo, entende? Então, a gente percebe que ainda a gente está num estágio muito inicial sobre o entendimento, tanto do envelhecimento da força de trabalho, de colocar as pessoas que estão envelhecendo. Então, 30, 40, 50, depende de... Tem algumas áreas de atuação que 40, 30 já é velha, né? E o que significa isso na prática? Não envolver em projetos estratégicos. Não promover, não desenvolver. Porque tem uma cultura muito jovem-cêntrica, né? Então, assim, programa Jovens Talentos. Vamos desenvolver os jovens. Inovação, tecnologia, tem um estereótipo muito grande. Então, na prática os números mostram que a conta não fecha. A foto tá ruim. Agora, você acha que essa história do estereótipo de promoção do jovem, não só das pessoas jovens, mas da juventude como um grande objetivo, ela tem a ver com o quê, no final das contas? Tem a ver com achar que as pessoas mais velhas, elas ficam menos produtivas mesmo, que elas vão ter mais problemas de saúde, vão custar mais, que elas não vão conseguir dialogar com as gerações mais novas? Tem a ver com o quê, assim? É uma questão cultural. É uma questão cultural que passa por tudo isso que você está falando. Então, sim, de se associar que a pessoa, conforme envelhece, não é mais produtiva.
de que as pessoas são mais lentas, menos inovadoras, menos tecnológicas. Então, é um estereótipo que começa a deixar essas pessoas de fora. E aqui a gente está falando de mercado de trabalho porque, né, com o caminho que a gente entende e trabalha, mas eu estou falando em termos de sociedade, né? Existe um etarismo, que é o preconceito etário, em todos os ecossistemas sociais, né? Então, tem pessoas que, conforme envelhecem, não podem mais lidar com o seu próprio dinheiro. Por quê? Será que se eu tiver condições, tá tudo bem. Não preciso... Entende? Sim. Então, quando você me pergunta por quê, é uma questão cultural. A gente aprendeu que a pessoa, velhinho e velhinha, o que é? Aquela pessoa corcundinha, de bengala, e que não é mais produtiva pra nada. E é isso que a gente aprendeu. Eu vejo livros, histórias com as minhas filhas, que a minha filha menor tá no processo de alfabetização. Eu não leio da forma que estão os livros, de forma diminutiva, de forma... que essa pessoa... O velhinho, velhinha. Eu leio diferente Como pra ela. Eu tiro qual que é a sua versão? E os Nada jovens de de 70 anos? Nada de vovozinha. Não, o primeiro ponto eu tiro os diminutivo. Adorei. A minha mais velha eu já não consigo. Então, a minha mais velha eu faço um TEDx pra ressignificar o que ela leu. Pra ter o julgamento dela diferente. Mas a verdade é que eu tento fazer isso pra falar, gente, vamos falar das velhices contemporâneas, tá tudo bem, né? Assim, não é o que é velho, é velha, já não serve mais. E a gente usa isso muito pra sujeito e objeto, né? Então, pode reparar, como a gente fala, isso tá velho, não funciona mais. Mas pra função que aquilo exerce, continua tendo função? Então tá tudo bem, tá velho, mas funciona. É que essa lógica de que a gente precisa repor é uma lógica capitalista, consumista. Né? E que funciona muito bem no mercado predominante que a gente vive hoje, né? E a nossa cultura é muito baseada nessa cultura americana do consumismo. Totalmente. Desculpa totalmente. Não, é que você tá falando tudo isso, assim, eu não paro de pensar nos povos nativos. Até porque eu tava lembrando de uma aula de anatomia recente que eu tive, em que o professor tava dizendo assim, cara, fui visitar uma tribo indígena e fui conversar com as mulheres 50 a mais para entender sobre a menopausa. E ele falou assim, elas não têm menopausa. Por quê? Porque elas têm função depois dos 50. Elas viram as anciãs. Elas viram com sabedoria. Então é toda uma ressignificação, porque aqui, além de todo o processo hormonal que você vai sofrer quando você entrar na menopausa, você tem a questão de deixou de ser útil, deixou de ser fértil, deixou de ser mulher, deixou de ser gostosa, deixou de ser jovem. E aí isso tudo tem uma carga muito maior que rodeia a menopausa de todos esses estigmas. Ele falou assim, lá é completamente diferente. Sim. Elas se reúnem e viram as pessoas que agora são consultadas para dar conselhos para toda a tribo. Mas daí é por uma questão, de novo, cultural. Sim. Cultural. Da questão da sabedoria. Valoriza a idade. Exato. Mas daí quando você fala de mulheres, as mulheres daí traz uma interseccionalidade que se potencializa, né? Então entra o machismo com o etarismo. Exatamente. Isso é muito maior se a gente olhar, se comparar com os homens, né? Então eu tava comentando, acho que foi com você que eu comentei, entre os jovens, os meninos, ei, véi! Né? Aquela gíria que é uma coisa bacana. Mas entre mulheres isso não acontece. Né? Tem uma amiga minha que eu amo, que ela fala, e aí, minha véia? Eu adoro, cara. A gente só se chama assim. Mas isso é raro. Mas tem uma amiga só que faz isso. Mas a gente se chama por, e aí, minha véia? Tem uma amiga que aceita, que é você, né? As outras falam aqui, não. Que véia! Mas você sabe, no ano passado eu entrevistei a Ingrid Guimarães, né? E ela começou a entrevista falando exatamente sobre essa história de que ela tinha sido, sei lá, acho que ela estava na praia, no Rio de Janeiro, e a manchete de todos os tabloides da vida eram Ingrid Guimarães já passou dos 50, mas tá bem. É isso. Super etarista. Porque você parte do pressuposto que a pessoa tem que estar como? Vegetando, caquética. Não, e que é isso, né? Tipo, não existe esse tipo de comentário numa foto de homem. Sim. Você não vai... então é muito... Tem a questão do gênero e essa questão do estar bem é super etarista, né? Falar, nossa, você tá tão bem pra... Todos os dias eu corrijo alguém. Todos os dias, em algum momento onde eu estou. E daí é interessante que tem alguns amigos, amigas, que falam, nossa, a André vai ficar brava, mas eu vou falar tal coisa. Esse é o processo da gente se reeducar. A pessoa já sabe que eu vou ficar brava, então já sabe que não é legal. Né? O próximo passo é mudar e não falar mais, não conseguir pensar. Não falar, né? Exato. Depois Quais não são pensar. as outras coisas que aparecem na reeducação de
de fala e de termos. Tem uma de, você tá ótima pra sua idade, que mais que aparece? Você tá bem pra sua idade, esse lugar é lugar de velho ou de velha, ou estou velho, tô velha, nossa, tô com uma dor aqui, tô velha, ou todos os dias eu vejo alguma manchete, porque eu recebo alertas de notícias relacionadas ao tema, né? Porque, enfim, eu gosto de acompanhar. Todos os dias aparece alguma matéria falando tipos de cabelo para mulheres 50 mais, né? Tem muitos produtos. O tipo de corte de cabelo. Pra rejuvenescer. Não use isso que vai te fazer mal, você vai ficar mais velha, né? Não corta assim, não deixa comprido que vai te envelhecer. Cabelo, porque antigamente mulher de cabelo comprido não pode, depois dos 50, 40, né? Tem muitos termos, a própria palavra a melhor idade. Pra quê, né? Todas as idades têm suas belezas e suas dores e tá tudo bem, né? É saber lidar e ressignificar com a questão do envelhecimento. Mas as mais clássicas é você está bem ou você envelheceu bem. Isso é uma discussão também boa, porque assim, o que é envelhecer bem? Vamos lá, não é uma escolha envelhecer bem. Tem a questão da genética, mas tem também uma questão social, né? Se a gente olhar só em São Paulo, tem 20 anos de distância entre bairros periféricos e bairros do miolo aqui da bolha. Você sabe que um dos maiores indicadores de saúde é o CEP. Exato. Isso esses 20 anos de diferença, falando de vida, né? De vida? Patrícia Ellen, que virá um dia também, ela fala disso, que da onde ela nasceu e a família está para onde ela está hoje morando e trabalhando, tem 20 quilômetros, 20 anos de diferença de vida. É muito maluco, muito surreal. É muito maluco. Então, assim, tem estudo que fala que 25% do envelhecimento é genética. 75% são questões sociais. E econômicas, né? E a genética não é só saúde, porque a genética tem aspectos sociais aqui relacionados. Total, né? porque a gente sabe hoje o poder da epigenética, né? Exatamente. Da manifestação de um gene pelo ambiente que você tá. Exatamente. Pelas condições nas quais você vive, né? Então não dá pra gente falar assim, essa pessoa envelheceu bem. Não é uma escolha, é uma questão social, que isso também é uma reflexão importante, né, a se ter. Então, outro dia a gente tem discutido muito sobre as pessoas centenárias, né? Que são as Blue Zones, tem as regiões onde as pessoas envelhecem mais. E o que está por trás disso, da longevidade? Tem uma questão de alimentação, de estilo de vida, uma série de questões que vamos olhar, para a realidade brasileira. A maior parte das pessoas, né? Qual é a renda, qual é a faixa de renda? Qual é a sua rotina de trabalho, que nem tem lugar, não tem nem tempo para conseguir ter uma boa alimentação, atividade física diária, tudo que vai, a receita de bolo da longevidade. Sim. Então, já começa uma disparidade muito grande sobre isso. Mas se ouve muito, nossa, essa pessoa envelheceu bem, ela tá bem, né? Bem. E não é uma escolha, isso é um fato. E me conta outra coisa, porque assim, tem uma parte dos perrengues, mas eu sei que vocês, e parte do seu propósito, missão, de seu engajamento com isso é mudar essa história. Exato. O que você tem visto de legal? Quais são as iniciativas que você tem visto no mercado de trabalho que está ajudando a mudar o ponteiro aí? Legal. Bacana que, assim, muitas histórias inspiradoras de pessoas que têm discutido a questão do envelhecimento de forma positiva. Isso inspira, né, a sociedade como um todo. Olhando sobre a ótica então é bom se falar mais, né? Então, diariamente tem se falado na mídia, tem programas relacionados à questão de envelhecimento, de diferentes assuntos. E cada vez mais que traz mais holofote ao tema, isso é algo positivo. Parece uma coisa meio subjetiva isso que eu tô falando, mas quanto mais se fala, mais as pessoas entendem e começa a ter mudança de comportamento. E isso acaba reverberando nos diferentes ecossistemas, né? As empresas, quando eu trago esse dado ruim da menor parte das pessoas estarem no mercado de trabalho, a gente percebe que tem organizações com essa preocupação de serem inclusivas para todas as idades, né? É a primeira vez da história da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas. Então, a gente percebe que as empresas têm feito ações para aprender sobre. O que é isso? Né? Então, como eu, líder, consigo lidar com um time multigeracional e não ser etarista, mas é um processo, é uma jornada que não é do dia para a noite. Então, até faz 1 ano e meio que a Maturi trouxe uma certificação internacional para o Brasil, chamada Age Friendly, que no português, amiga da idade. E aqui eu não estou falando de gerações, aqui eu estou falando de 50 a mais. Um olhar de uma cultura americana, onde lá a média de pessoas 50 a mais é 30% do quadro de funcionários. Uau, olha que bacana. A gente teve que baixar a régua, né, dos critérios no Brasil para, enfim.
onde é uma certificação para reconhecer empresas que já possuam práticas inclusivas. É um tema novo, mas vamos puxar, então, para ser um catalisador do tema. Então, quando você fala o que tem de coisas legais, tem empresas que têm puxado essa pauta de forma global. Muitas organizações grandes e potentes aqui no Brasil são multinacionais com uma cultura de outros países que se valoriza a questão do envelhecimento. Então, a gente puxar essas práticas para a região aqui do Brasil, com mentorias, trocas entre gerações, né? Mentorias intergeracionais, contratação intencional, sim, de pessoas 40, 50, 60. E daí não é questão de cota. Cota é outra discussão. É como ter aqui um mix de pessoas de diferentes gerações, né? Mas tendo intencionalidade. Porque todos os dias eu ouço das empresas. Não, aqui não tem restrição da idade. Mas tem, é inconsciente, né? A gente faz o teste do pescoço e olha, não tem cabelo branco nas empresas. A galera geralmente tende a ser muito jovem. E o mais louco é que tem dinheiro parado na mesa, né? Porque as empresas não tendo as diferentes idades, independente dos outros tipos de diversidade, dos temas identitários, não consegue atender esse mercado consumidor, o famoso mercado prateado, que movimenta mais de 2 trilhões aqui no Brasil. Uau. Então, assim, tem marcas de produtos, serviços que não estão olhando para isso porque o time é jovem e não sabe se comunicar, não pensa sobre... E como tem um pensamento ainda muito etarista, essa pessoa não vai conseguir no e-commerce, não é tecnológica, então nem para pensar. Então, conversei outro dia com um super e-commerce que o público principal deles é 40 mais, 40 ou 45 mais. Só que eles só se deram conta na nossa conversa. Uau! Nossa, deixa eu dar uma olhada. Eles não sabiam? Então era, mas não intencional. Era Porque era. naturalmente, Ou seja, olha quanto dinheiro parado na mesa. Sim. Entende? E por que isso acontece? Porque quanto mais os times não têm essa diversidade de gerações, não vai ter esse olhar. Não é uma questão para essas pessoas. Porque quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, temas identitários, as pessoas sentem, né? A pessoa preta, a pessoa com deficiência, a mulher, enfim, LGBTQIAP+. A questão do envelhecimento, ela é transversal a tudo e a todos. Mas é muito externa. Pra minha filha, eu sou velha. Pra mim, meu pai é velho. A gente coloca muito de forma externa. E no outro. E tem uma coisa muito interessante também, eu estava lendo alguns estudos sobre a nossa possibilidade e capacidade de prever como a gente vai ser no futuro. É interessantíssimo, porque as pessoas, esses estudos eles fizeram com neuroimagem e eles viram o seguinte, que quando você projeta, por exemplo, você projeta uma foto sua lá, uma foto minha e uma foto da Andréia, eu sei rapidamente, meu cérebro identifica quem sou eu. Agora, se a gente faz por IA, nós 3 mais velhos, o meu cérebro não me reconhece. Então, eu não consigo me imaginar mais velho. A gente é muito ruim de se imaginar mais velho. Então, a gente também é muito ruim de se preparar. Porque como a gente não consegue sentir na pele como a gente vai ser, a gente não se importa. E não se importa e tá tudo bem. Então, isso é uma questão de uma falha nossa mesmo. Como trazer essa empatia quase, né? De falar assim, eu me vejo nesse lugar, portanto, qual a minha responsabilidade? Exato. Porque o mais velho pra isso. É um treino. Porque o mais velho é sempre o outro, né? Exato. Nunca vou ser eu. Exato. Né? Então, isso é interessante. Um treino isso. É um treino que a gente não aprendeu a treinar. Exatamente. Por se ter uma valorização muito das pessoas mais jovens, né? Do que o jovem é bacana. Mas voltando a coisas boas, tem coisas boas, não quero só falar de mazelas, né? Então, quando eu falo da certificação, hoje já tem 12 empresas certificadas aqui no Brasil. A gente tem potencial para muito mais. Mas eu sempre enxergo o copo mais cheio do que mais vazio. Então, assim, tem uma oportunidade para acelerar o tema, para que as pessoas tenham mais consciência. Mas não é do dia para noite, né? Porém, a gente tá envelhecendo mais rápido que esses movimentos. Que esse ritmo, né? Então, assim, até a gente existe justamente para isso, para puxar todas as pontas e a conta fechar. Mas meu objetivo é que a sociedade um dia, a gente existe para um dia não ter que existir. A Maturi, teoricamente, não precisaria existir, ser de forma orgânica. Mas vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Agora, e para gestores, por exemplo, que estão ouvindo a gente, que estão com essa questão das 4 gerações trabalhando na empresa deles, você tem alguma coisa para dizer, assim, por onde eu começo? Não tem receita de bolo, porque depende muito da cultura da própria empresa, né? Então, assim, o primeiro passo é meio beabá, que é entender, né? Se letrar, aprender os conceitos básicos, porque etarismo é algo que tem se falado mais, mas as pessoas desconhecem até o que significa. É o preconceito etário, não é o preconceito em relação à pessoa mais velha. Mas as pessoas confundem, por exemplo, esse termo, né? E daí tem muitas pessoas que falam nas empresas, a liderança,
converso diariamente com diferentes empresas. Vamos abrir um grupo de afinidade aqui, etarismo. Gente, etarismo é o preconceito. Vamos criar um grupo, né? Com outro nome. Tá bom, eternamente Vamos melhorar jovens. O marketing, tá pelo bom, menos. Eternamente jovens. Eu não, Aí é gente. etarismo. Vocês não entenderam nada. Vocês não estão entendendo. Nossa. Mas é nesse nível que a gente tá. Então, assim, Legal. pra quem tá nos Mostra ouvindo... a necessidade, Exato. Então, o primeiro ponto é entender conceitos básicos, né? O que é essa intergeracionalidade? E até a gente falar das gerações é algo que é importante pra gente entender o contexto social, político e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque olhar também só para gerações, a gente coloca em caixinhas que reforçam os estereótipos, né? Ah, porque a geração Z não quer saber nada com nada. Ah, porque a geração... E a verdade é que aqui a gente tem uma super oportunidade, um mosaico de talentos que se as empresas, a liderança souber trabalhar, é muito potente. Então, quando você me pergunta o que a liderança faz, essa é a pergunta de milhões, porque o primeiro passo é a empresa se letrar, né? As pessoas terem conhecimento básico sobre o que é isso, olhar como a cultura daquela organização está preparada para começar a mudar o ponteiro e ir aos poucos. Às vezes vai ter que ir pelas beiradas, com intencionalidade, não só na contratação, mas no desenvolvimento, nessa gestão. Eu gosto muito, parece uma questão de semântica, mas a gente mudar as narrativas, né? No dia a dia do trabalho. Então, por que falar de choque geracional? Vamos falar de diálogo geracional? Não é muito mais potente? Então, esses pequenos detalhes, parece só uma questão de semântica, mas muda muito no contexto social, corporativo, né? Mas que não é simples, a gente sabe. Não é simples. E eu tô aqui pensando, né? Tô pensando nas crianças. E nessas iniciativas que a gente vê em alguns países europeus, de fazer com que realmente os mais jovens convivam com as pessoas de mais idade. Porque, assim, pensando nos meus filhos, quais são as pessoas mais velhas que eles convivem? Só os avós, né? Não convivem com outras pessoas mais velhas. Os professores da escola são super novos, né? Pra gente. Pra eles não. Mas esse tipo de iniciativa de educação, você acha que faria diferença também? Super, super. Então, assim, até outro dia eu estava lendo um artigo, tem amigos de outras idades, né? Porque você vai ouvir outras histórias, outras óticas, outros contextos, que é extremamente rico. Mas começa assim, desde essa base do dia a dia mais básico que for, dos exemplos básicos. Então, eu tento puxar muito, por exemplo, minhas filhas nesse contexto, mas eu tô imersa aqui, né? Claro. Então, mas eu preciso desconstruir diariamente também. Diariamente elas trazem frases e pensamentos etaristas. E não é em casa. Óbvio que elas ouvem isso. Elas estão em diferentes lugares onde elas aprendem e veem, né, gente? Então, eu dei o exemplo do livro, as plaquinhas de vaga de pessoa idosa ainda são pessoas corcundinhas de bengala. Tá mudando, já tem a lei que tem que mudar, né? Já. Vai mudar pra quê? Você sabe? A pessoa de pé, escrito 60 mais, só o número e o mais. Então não precisa estar bengalinha, né? Quem são as pessoas? A minha filha, quando você fala, pensa numa pessoa vovô, um vovô. Ela fica corcunda de bengala. Por quê? Todos os lugares é essa figura. Mas os avós e as pessoas ao redor dela não são essa pessoa. São pessoas com a coluna reta, sem bengala. Mas elas aprenderam dessa forma. Verdade, né? Então a gente tem que desconstruir diariamente o que é a questão do envelhecimento e tratar isso de forma bacana. Mas produtos e vários produtos anti-aging, anti-idade. É super etarista. Não, pra que anti-idade? Gente, a idade é algo que assim, não tem como combater. Mas é um mercado gigante esse, gigante. Né? Qual seria um bom termo pra isso? Achei que você ia perguntar qual é um bom produto. Não, esse nome, falando dessas mudanças, né? Você falou do choque geracional, do diálogo geracional. Anti-aging jamais. Não, anti-aging jamais. Mas... Já tem produtos falando de pró-idade. Pró-idade. Mas eu parei na história do mobiliário urbano, porque uma vez eu lembro de uma reportagem que eu fiz, quando tem essas leis que determinam a troca das placas e dessas histórias que fazem sinalização. E eu me lembro que eu entrei no lugar da prefeitura que recolhia todas as placas para mudança da placa. Eu já fico pensando na quantidade de placa ali que vai para SG. Já vai para SG. A minha pauta interna foi para SG.
É isso. Tipo, não dá pra colar um adesivo só esticando Estica a coluna. Tira aquela bengala, joga a bengala pro negócio de hiking, né? De caminhada, né? Agora, tem algo, né? Eu tô aqui com os meus óculos e tem um negócio mesmo. A gente tá falando desse mundo de transformação e da tecnologia, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai, quando ele tá do meu lado, ele começa a procurar um vídeo no... Pai, não fica bravo. Ele sempre fica bravo com as coisas que eu falo. Começa a procurar um vídeo na internet pra, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, pra me mostrar alguma coisa. Aí começa aquela coisa, né? Ele já tá de óculos o tempo inteiro, mas aí começa. Aí vai lá, e fica. E eu sempre penso que essas são oportunidades para treinar a minha paciência, né? Porque... André se animou, sim. Oportunidade. Você captou. Quando ela falou isso, eu não, tem que corrigir aqui agora, gravando. Corta. Mas mantém é um desafio. Pra mostrar que todos estamos aprendendo. Estamos aprendendo tudo. Mas é um lance, porque assim, eu me vejo agora de óculos e às vezes a pessoa tá lá me chamando e eu tenho um tempo a mais que eu vou precisar tirar os óculos, olhar pra ver. E tá tudo bem. Então, é interessante isso, mas nessa sociedade que a gente tá vivendo, que é uma sociedade absolutamente imediatista, isso que eu tô falando do meu pai, claro, foi só pra ilustrar, porque eu acho que todo mundo passa por isso. É um desafio gigantesco, né? É por isso que é questão de ressignificar. E lógico, tudo que eu tô trazendo aqui é um olhar macro, mas a gente não tem como negar que o envelhecimento tem questões orgânicas, sim, né? Então, é saber lidar. E aí que tá o grande barato, né? Tem a questão... tomar cuidado pra gente não cristalizar os conceitos. Uhum. Então, uma pessoa mais velha não sabe usar tecnologia. Sim, se a gente olhar pra quem não é nativo digital, vai ser outro desafio do que essa geração que já vem respirando vídeos, né, curtos nessa tecnologia. Mas tá tudo bem, não tem problema. É só a gente não categorizar que todo mundo que não é nativo digital é lento na tecnologia, que não sabe tecnologia, o que é um erro. Um erro total. E isso acaba reverberando socialmente, de forma, né, na parte profissional, econômica, um apartheid em relação às idades de gerações, entende? Então, quando você brincar, testar minha paciência, é um ganho que você tem aí, ó. Olhar pra testar questão... não, treinar, que tudo é uma oportunidade. Concordo. Mas aí que tá o grande lance dessa troca geracional, entendeu? Não, mas eu, cada vez ficando mais perto, eu fico sentindo que eu vou chegar lá, exato, né? Então, acho que é isso, esse entendimento. Daqui a pouco sou eu, e eu já tenho um monte de coisas que eu não acompanho o ritmo do que os meus filhos fazem. Não, mas daí, por exemplo, se você olhar, vou chegar lá, quero chegar desse jeito, tenho o que fazer pra não chegar desse jeito? Não, e ele tá super bem, meu pai. Tô brincando, ele tá super bem. Não, mas também tem lugares também pra gente exercitar, né? A cabeça, totalmente, a mente, o cérebro. Hoje a gente tem muita informação. Uhum. Então, se a gente comparar as pessoas da nossa idade há anos atrás, como era? Fotos, só fisicamente, não precisamos entrar de forma aprofundada como era o estilo de vida. Mudou muito. Uhum. Então, a gente tem mais condições de repensar se a gente quer ser como nossos pais, nossos avós, e tá tudo bem. Né? Eu acho que esse é o ponto. Tá tudo bem quem quer parar, tá tudo bem quem não quer parar, né? Mas é ressignificar. Caminhos, né? Abre muitos caminhos. Exato. A gente fez um projeto, inclusive, juntos, né? Exato. Mandando um alô pra Iva, que era uma das pessoas liderando um projeto, que foi um projeto de um grupo de afinidade, que é de gerações, mas que naturalmente, quando o grupo começou, era um grupo da geração jovem, digamos assim. Mas o próprio grupo veio com sugestão de um programa de estágio 50+. E ainda está, né, muito bacana assim, a experiência. A gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas estagiárias 50+, que mudaram de carreira, foram estudar outra coisa no meio do caminho, voltaram a estudar. Putz, é muito legal, né? É muito bacana. Tem aquele filme, né, O Senhor Estagiário, que é sensacional. E que retrata muito o que a gente tá falando aqui. Ele já faz alguns anos, eu não lembro agora que ano que é aquele filme, mas ele retrata muito essa relação entre diferentes gerações e como é potente. Quando a gente olha para indicadores das empresas, de gestão de pessoas, de negócio, as empresas tendem a ter melhores indicadores quando tem times multigeracionais.
por diversos motivos que a gente está aqui discutindo. E você sabe, vocês estavam falando isso, eu me lembrei, porque eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz jornalismo e fiz comunicação e artes do corpo. E que era um curso novo na PUC, quando eu passei no vestibular. Eu estava na primeira turma desse curso. E por ser a primeira turma de um curso, que era um curso que tinha dança, teatro, performance, enfim, e era um curso super interessante. E além disso, como era a primeira turma e existia uma demanda de mercado reprimida, porque não existia um curso assim, entrou uma galera de outras idades. Não apenas pessoas jovens que acabaram de passar no vestibular e seguiram da escola para o vestibular. E foi muito legal, porque tinha pessoas de 60, tinha pessoas de 40, tinha pessoas de 30. Na época eu tinha 22. Eu tinha 20, porque foi o ano que... tinha 20. E eu achei aquilo tão fantástico. Só que eu tive que trancar essa faculdade quando minha mãe foi hospitalizada, né? Eu não consegui dar conta das 2 faculdades. Minha mãe ficou 1 mês hospitalizada e depois acabou falecendo. Eu tranquei. E quando eu tranquei, fiquei 1 ano por causa do luto e tudo mais, quis voltar. Quando eu quis voltar, eu tinha que entrar na turma, que eram só pessoas recém-saídas da escola. E eu já estava no último ano de jornalismo. Eu não consegui, porque eu sentia falta dessa pluralidade do grupo. Mas você assim. chegou a fazer parte um pouco desse grupo 100% jovem? Fiz. Daí você não conseguiu. Não consegui, não olha consegui. E olha que não você tinha 20. Não, e olha que eu tinha... Talvez agora seja a hora de voltar. Para levar a pluralidade que você queria, que você buscava. Fazer outra faculdade, eu sabia? Mas enriquece muito, né? Eu fiz faculdade com pessoas de diferentes idades e eu tenho claramente a noção de quão rico foi ter diferentes idades junto. Agora psiquiatra, psicanalista, e meu avô sempre foi uma pessoa que cultivou amizade de várias idades. E no aniversário dele de 70, tinha gente de 17, tinha gente... Amigos dele mesmo, que eram adolescentes, às vezes ex-pacientes que ele tinha tratado e tal, e gente de 90 e quase 100 anos, assim. E foi um aniversário tão legal. E isso me marcou, assim. Que demais isso. Super legal. Mas é interessante, eu tava conversando com o Zeca Camargo outro dia. Outro dia não, num evento que a gente realizou recentemente, que ele falou assim, tem muitos adolescentes que me procuram falando, queria muito que você fosse meu pai. Eu achei curioso isso, porque no fim do dia ele já é um cara de mais de 60 anos, super descolado, tá antenado nas coisas. Super. E consegue transitar nessas diferentes gerações. Então a galera adolescente... O que quer? Não quer aquela figura de uma pessoa, de um pai tradicional que... Careta. Ou o perfil dele. E é uma questão de perfil, não é uma questão de idade. Sim. Totalmente. Olha só que interessante, né? Totalmente. Ele poderia, sim, pela idade, ser pai dessas pessoas que... Mas ele contou isso, eu falei, o que você achou de receber uma mensagem como essa? Como você recebeu isso? Eu adorei. Que bacana. Então é legal, é muito rico isso. Muito, né? Mas, de novo, é um exercício, porque a gente não aprendeu, né? A ter essas relações intergeracionais. E sempre a gente tende a cair no igual a gente, né? Então a diversidade é um tema que hoje é muito trabalhado, mas precisa de uma intencionalidade. Sim. Porque a tendência vou entrar numa faculdade, a tendência é ter pessoas da mesma faixa de idade. Vou entrar em qualquer curso, né? Por diversos motivos, a tendência é a gente cair em pessoas iguais a gente. Ou parecidas, né? Nas bolhas, né? Todas. Nas nossas bolhas. Então buscar a diversidade exige uma intenção de sair e de furar essa bolha. Mesmo que a gente ainda esteja na bolha, mas vai aumentando, né? O espaço, vai ampliando. Você tem alguma pessoa mais velha, assim, que você pede conselho, que você se relaciona? Tem algumas, na verdade. Ou mais jovens, ou mais também. Olha que desgraçado. Não perde essa oportunidade. Primeiro, meus pais, eu sou muito ligado a eles. Não, mas pai não conta. Não, mas eu acho que conta também, porque em algum momento... você pode desconectar. Porque, por exemplo, a Si fala assim... Porque eu também já estou com 45, quase 46 anos. Você ainda tá perguntando coisas dos meus pais? Sim. E porque eu respeito muito a vivência, a experiência e a opinião deles. Sempre respeitei. E tem gente que... é cultural também, né? Tem determinadas culturas. Você faz 18, faz 20, vai que é tua, né? Você tá solto. Eu até hoje entro num avião... Manda mensagem, eu também. Mãe, acabei de marcar. Pai, acabei de marcar.
Também te amo, sim. Quando eu chegar, eu mando mensagem. Esse papo é o tradicional. Mas daí essa relação é, Não, né? sim, ela é afetiva, mas eu acho que vale, porque estamos todos perto de ter... Você já está com filhos adolescentes. Então tem uma mudança que você deixa de respeitar essa diferença, que você acha que você é melhor que todo mundo. E conforme a gente vai ficando mais velho também, a gente passa a admirar ainda mais essa vivência que o outro teve, incluindo dos pais. Além disso, também eu fui na minha carreira crescendo rápido, crescendo novo. Então tive a sorte também de sempre trabalhar com pessoas mais velhas. Eu já não sou mais o mais novo faz tempo, agora eu sou talvez. Mas eu construí... tem uma amiga, Carlota, que ela fala do Inner Circle, né? Aquele nosso círculo de confiança, assim, um círculo de pessoas que a gente troca muito. Então tem a Sueli também, que é uma pessoa que eu conheci no trabalho, que é super legal, porque quando a gente se conheceu, o filho estava numa fase de adolescente. E ela falava, né, todas as preocupações, e eu estava mais moleque, falando, imagina, que é isso? Que bobagem, lógico que vai estar tudo bem, vai dar certo e tal. E o filho agora está super bem, trabalhando, indo bem no trabalho, bacana, e agora eu começo o sofrimento. E ela sempre falou, vai chegar a hora de vocês vão ver. Então, sim, tenho a sorte de ter algumas pessoas, bastante até, pensando... Mari sempre me faz refletir em umas coisas que eu não tinha parado para pensar. E não é uma delícia? Porque os meus amigos também de infância, lá do prédio, eu era um dos mais novos da turma. Então, sei lá, eu tava com 14, 13, a galera já tinha uns dirigindo, então a gente já saía. E agora estão os primeiros fazendo 50, né? Então você fala, nossa... mas nem considero mais velhos, porque eu acho que é empate técnico. Meu irmão tem 8 anos a mais que eu, que quando eu tinha 10, ele tinha 18, chegava do lá era exército, muita era um negócio surreal. Né? Hoje é empate técnico. Aliás, as pessoas perguntam quem é mais velho, eu falo, como assim? Ele tem 8 anos a mais que eu, mas ele parece mais novo, eu acho. Enfim, faz tempo que eu não vejo, não posso palpitar, mas com certeza ele parece mais novo. Continua Mas bonitão. você já teve amigos, amigas da idade dos seus pais? Eu tenho. Eu também. Eu tenho. Eu acho não que muito, essa é uma reflexão. Não tenho muitas também, mas eu tenho. E eu acho que isso é muito bacana. É muito legal. Porque é outra relação legal. de pai e mãe. Né? O que, assim, até a forma como eu e a Mari nos conhecemos é porque os pais eram amigos desde antes da gente nascer. E esses não são amigos que são amigos porque a gente ficou amigo no meio da vida, mas são tios, pais, mães, assim, sabe? Então não sei em que categoria que entra, se é pai e mãe postiço ou se é amigo, mas... Que tem uma fonte aí também de troca, de sabedoria bem bacana, hein? É um exercício bacana pra gente fazer. Vou refletir. E não só pra mais velhos, mas também mais novos. Então, mas mais novos, às vezes eu fico com medo, porque eu quero... Não, mas deixa eu explicar. A André vai sair vendendo a consultoria pra Mari. Não, mas deixa eu explicar. É que eu gosto tanto de conversar, por exemplo, com os amigos dos meus filhos, que às vezes eu acho que eu sou muito intrometida na história, sabe? Eu fico nesse lugar, medo nesse lugar, de tipo... sabe, chega na escola, cumprimento todo mundo, e aí, tá. Tia descolada. Sabia que ele ia zoar, né? Aí eu sou também. Aí depois eu fico pensando, gente, o que eu tô fazendo? Será que eu tô incomodando essas crianças? Eu tô sendo muito nada a ver. Tirando os próprios filhos que morrem de vergonha, os outros acham legal, eu acho. Você acha que eles acham legal? Mas você pode pedir feedback. Eu vou pedir feedback. Não pros seus filhos, porque não vai ter isenção. Né? Porque eu tinha uma mãe, por exemplo, que a minha mãe era psicanalista também, e a minha mãe era super descolada, e era a mãe que todas as amigas diziam que queriam ter. Então, eu acho que tem um pouco dessa inspiração, assim, de sair falando e conversando e tá, tudo bem, todo mundo é gente, assim, né? Não importa a idade, todo mundo é gente. Mas eu não sei se os meus filhos acham legal, né? Mas isso dá pra saber, nem precisa pedir feedback formal, né? Isso dá pra saber de forma fluida. Com o André. Tá tipo, não, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Façam amigos de todas as idades. Não tenham medo. Vai com tudo. Mas assim, brincadeiras à parte, essas relações, elas voltam. Então, se não tá sendo legal, você vai afastar naturalmente.
Falando em vovó, o Fernando Rocha, que trabalhou comigo na Globo, ele tinha uma teoria da vovó Lota dele, que ele sempre falava pra gente, que era assim, ó, vovó Lota diz, não se preocupa não, porque se você não gosta dessa pessoa, essa pessoa também não gosta de você. Mas se você gosta, a pessoa também gosta. Mas parece, é simples, É mas muito simples, o universo já vai fazendo essa seleção natural. Não. Então você não precisa pedir feedback, Total. volta, não pede não. Agora, eu lembro de uma reunião da minha empresa, onde a gente estava discutindo quem que a gente ia entrevistar e tal, não sei o que, e pintou o nome do Léo Jaime. E aí tinha uma galera, tipo, menos 25, falou, Léo Jaime? E pra mim aquilo foi um choque. De dizer, caramba, Você não sabe quem é. Você não sabe quem é Léo Jaime, né? E é interessante, porque as referências vão mudando demais, né? E ao mesmo tempo, quantas outras referências a gente não tem a menor ideia, né? E é um exercício a gente estar aberta pra isso, né? Então eu vejo, às vezes, os gostos musicais das minhas filhas e falo, ai meu Deus, jura? Mas a gente tem que trabalhar de novo a intencionalidade pra isso, né? Então, assim, eu não gostaria disso, mas ela curte, então vamos lá. O que eu quero dizer é, isso não só pra esse tema, mas pra todos os outros, quando a gente fala dessas relações. A tendência é a gente falar, a gente sabe mais do que outra pessoa, então não pode ser amigo ou amiga? Não, muito pelo contrário, é super rico. Mas tem uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade. Tem que ter, né? 2 historinhas, 3, na verdade. Você falou... Eu tô lembrando, meus pais eram os pais descolados, que às vezes eu chegava em casa, meus amigos estavam em casa conversando com eles. Que legal! E essa relação mantém até hoje, né? A segunda história, você falou de música. Eu tive o prazer e o presente de ir com a minha filha no show da Taylor. Foi que legal! Muito legal. Fui com a camiseta escrito Oi, eu sou o pai. Eu vi. Demais! Eu vi. Demais! Como se precisasse, né? Só olhar. Não, mas ela falou, porque é uma trend, assim, era um negócio. E tinha as pulseirinhas das amizades, mó barato. E o terceiro, pensando, né, nas idades, nas diferenças, experiências, recentemente meu filho, que fez 6 anos agora, começou a fazer aula de skate. E eu andava de skate quando era moleque, recente tinha skateão, mas parei de andar, né? E nunca tinha andado em rampa e Ralph, então eu fui fazer a aula com ele. Então tava ele de 5, agora fez 6, o outro aluno tinha 4, o outro aluno tinha 13, 14, e tinha gente já de 40 também, então tinha um mix bem legal. Mas o que eu fiquei pirando nessa aula, porque o menininho que tinha 4, o molequinho tava voando, indo embora, e eu tava ali, o professor segurando na minha mão, eu descendo na rampa. E eu fiquei nessa reflexão de idade e experiência, né? Então tinha um menino ali de 4 anos, com muito mais experiência naquilo que a gente estava fazendo do que eu. E eu me lembrei de uma outra coisa, que quando eu era mais novo, eu era estagiário, comecei, a gente acha o contrário. Fala também, experiência é bobagem, experiência e idade é bobagem, porque eu tô com energia, eu tô com não sei o que lá e tal. E eu fiquei ali na aula de skate nessa reflexão filosófica de... Até porque não tinha muitas manobras, dava tempo de pensar bastante. Ele estava ajudando todas as crianças, demorava a minha vez. Mas muito disso, tem uma parte da experiência que vem com o tempo, que é a idade, que não tem como substituir. Sim. E que tem um valor incrível. Sim. E tem uma outra parte, que é o quanto você já fez daquela determinada coisa, que você... Não importa a sua idade também, se você já... Aquela criança de 4 anos estava voando no skate e eu dando de mão dada com o professor, né? Enfim, nem sei porque eu compartilhei isso, mas... Não, é que é bacana essas histórias que você está trazendo, porque é comum as coisas e as histórias se basearem na idade, sendo que a idade não deveria ser um marcador. Entende? Então... Outro dia minha filha falou, com que idade você vai deixar eu ir sozinha não sei aonde? Eu falei, não vai ser a idade que vai definir isso, vai ser a sua maturidade. A partir do momento que você puder fazer X, Y, Z. Outro dia eu fui na competição de natação e tava tudo separado por idade. Eu falei, legal, tem a questão... Tem questões aí que envolvem a idade, mas no caso da minha filha mais velha, ela não tinha emocional pra dar conta do que eles definiram que a idade era um marcador. Vou explicar aqui. A partir de 10 anos, não tinha professor dentro da piscina. Até então tinha pra sustentar uma competição que tava o clube inteiro assistindo. A minha filha, que teoricamente não deveria ter professor, não era a idade que ia demarcar se precisava ou não. Ela precisava de alguém pra dar o emocional que ela precisasse.
Então, assim, sim, eu sei que eu vou no limite dessa reflexão. Meu marido já fala, lá vai ela. E a filha também, mas mãe, em que idade eu vou ter a maturidade pra ir, né? Mas é bacana a gente discutir isso. Em alguns momentos precisa sim ter um marcador, né? A idade é um marcador. Mas será que em todos esses aspectos a idade é o melhor marcador? Essa é a discussão boa. E outra coisa que enquanto você falava eu lembrei foi... Eu tava numa loja de brinquedos educativos e tinha uns brinquedos super legais de 0 a 99 anos. Eu já vi, é muito legal isso. Né? Mas daí eu achei legal até a página 2. Por quê? Por que até 99? Ah, bom, até 99. A gente precisa de muita educação, mas... Precisa. É legal, zero, mas assim, tipo, ao infinito. Limite, zero ao infinito. A expectativa de vida média é 120 anos. Zero mais. Então, assim, né? tem 20 anos que você não vai poder brincar com aquilo. Eu queria tanto brincar de Uno. Mas eu já fiz 100. Brincadeiras à parte, eu acho que é uma reflexão pra gente fazer sobre o número. Que não é o número que vai definir se você é bom ou não pra trabalhar, pra exercer o seu papel na sociedade. E que é uma discussão nova. É uma discussão nova. Então, quando você brinca, a gente tá aprendendo. Eu tô aprendendo. Sim. Porque eu não aprendi. Eu aprendi a muitos discursos etaristas. Eu mesma, que estudo e trabalho com isso, diariamente eu desconstruo. Você acha que eu não penso? Ai, tá bem, né, pra essa idade. Não. Mas agora não fala, né? Não, e você ficou falando disso, eu fiquei pensando essa semana, meu filho foi chamado para representar a escola num campeonato de futebol e subiram ele de idade, né? Porque eles tinham que jogar era um time de baixo de 13, então tinha gente de 12 e ele tem 10, né? Tinha gente de 12 e 11. Falou, não tem gente aqui, a gente precisa subir alguém do 10, ele vai fazer 11 já, para jogar. E me pediram autorização, né? E quantas coisas emocionais realmente isso traz. Exato. Porque, de fato, ele falou... O primeiro treino que ele foi fazer com os caras, ele falou, mãe, os caras jogam muito a bola. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois foi se acostumando e tudo mais. Mas teve um orgulho, né? Nesse lugar de estar com os mais velhos. Então, essa promoção desse diálogo de idades aí também entre as crianças, a gente vê muitas escolas, né? Tipo as montessorianas e tal, que fazem isso propositadamente. Alguns acampamentos também que usam, que é super rico, né? Mas ter esse olhar de forma sistêmica, né? Não definir a idade como um único critério para as coisas. E ter um olhar sobre outros aspectos. Total. Porque no esporte isso acontece muito ainda, né? As competições... A idade é um marcador, né? Quem nasceu em ano tal, quem... E que assim, ok... Precisa, né? Tem alguns... Exato. Mas às vezes é bom olhar se todos os motivos fazem sentido. Revisitar, né? Revisitar. Total. Vergonhas que a gente passou só nessa conversa. Cara, passar vergonha comigo mesmo. Eu fiquei pensando nisso, porque eu sou muito envolvido com diversidade em várias coisas, né? E a gente sempre acha, então eu tô numa situação melhor, eu sou mais, né? Já sei dessas coisas. Eu sou mais evoluído, né? Putz, e aí depois num papo assim desse, né? Simples, que juro, eu não cheguei achando que eu ia passar tanta vergonha quando eu passei. Você não passou mas não, no bom Só sentido. Eu passei. No bom sentido, de falar, mesmo esse exemplo da idade que você deu agora, né? De por que alguns marcadores são de idade. Sim, tem algumas coisas que faz sentido, mas nem tudo. Não tinha passado pela minha cabeça isso, né? Então, não observar e não questionar, você fala, nossa, já é um problema, que eu acho que conecta com o que você falou no começo. Da necessidade de se falar sobre o tema, né? De observar isso e tudo mais. Então, muito legal, tem muita coisa. Não, essa ainda reflexão dos brinquedos também fiquei pirando nela, porque é algo muito interessante como as crianças às vezes se apropriam quando elas vêm na caixa, né? De que elas já estão conseguindo jogar um jogo para mais velhos, e aí elas ganham uma certa confiança. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando elas não conseguem jogar um jogo ainda para a idade delas, o quanto elas ficam se colocando num lugar de inferioridade, né? Não quero mais isso, porque isso é de criancinha. Exato, também, também. Diariamente, minha filha... Não, isso é muito de bebezinho. Ok, eu gosto de coisas que... Isso é legal, se te der prazer por algum motivo, tá tudo bem. Mas vai explicar isso. E é da idade também, né? Na adolescência. Que idade você quer? Até que idade você quer viver?
Depende. Com saúde, não importa o número. É. Acho que tem que ter qualidade Não de vida. tem um Mas você marcador falou de idade. você falou de 120 como idade. Essa é a expectativa de vida. As pessoas mais longevas Hum. estão entre 115 e 120 anos ao redor do mundo. Tá, mas não que é a expectativa E de não vida podem média, brincar né? de Não, qualquer- não. A expectativa de mídia. E não podem brincar de qualquer coisa. Ó, já. Não. A expectativa de vida aqui no Brasil, não. A expectativa de vida no Brasil tá abaixo de 80, 70 e não lembro agora que número exato. Aqui a gente tá falando de longevidade. Longevidade é qual é o número máximo de idade que as pessoas mais longevas estão. E hoje tá nessa faixa entre 115 e 120. Mas você acredita, por exemplo, que daqui a 40 anos a gente vai ter gente de 90 trabalhando nas empresas, assim? Acredito. Como uma força de trabalho mesmo, como 90? Acredito. Acredito porque é matemática. É, né? Se em 2042... Se o modelo for o mesmo, a gente vai precisar de força de trabalho e só vai ter isso. Né? Exato. Vai faltar gente. Porque tem uma série de questões aqui, né? Segundo as projeções, 2042, a gente vai ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. A expectativa de vida está aumentando. As pessoas estão tendo menos filho. Falar de previdência, né? Quem vai se aposentar? Já que eu não gosto desse termo, mas não é o termo aqui. A discussão é a conta não fecha. Entende? Então, acredito sim. A gente fala muito de dar dignidade para as pessoas conforme envelhecem. E dar dignidade passa por renda. E renda passa por trabalho. Será que a maior parte das pessoas, vamos pensar Brasil, vai conseguir juntar dinheiro suficiente para ter um envelhecimento com dinheiro? E quem vai cuidar de quem não tem filho? Quantas pessoas não têm filho? Quem vai cuidar dessas pessoas? E o dinheiro, de onde vem? Entende? Então, eu tava conversando com uma amiga que foi passar uma temporada agora numa empresa espanhola, mas passar uma temporada na Inglaterra. E ela tava contando sobre essa história do part-time job, né? Do trabalho só meio período mesmo, por conta do cuidado com os mais velhos. Porque como a Inglaterra já vive uma situação onde é muito caro cuidar, né, das pessoas, seja dos filhos, porque não tem essa cultura da babá e de alguém para ficar em casa, né, das ajudantes domésticas, e também dos pais. Esse tem um nome. Geração sanduíche. Então, e aí fala lá dos carers. E eles fazem metade, ela falou assim, não importa o seu cargo, vai do CEO até o estagiário. Se você tem essa função em casa, você pode escolher trabalhar metade da semana para passar o outro tempo da semana cuidando. Isso também é uma realidade que já está acontecendo em alguns países da Europa, né? Mas, de novo, uma questão cultural de já estar aberta Totalmente, para isso, né? Totalmente. E ainda de se associar o cuidado à mulher ainda, né? Que isso não é uma questão de gênero, mas ainda recai muito mais para a mulher, a geração sanduíche, do que para homens. Muito né? mais, muito mais. Mas tem muito essa questão do part-time e também de trabalhar por projeto, que é uma tendência também, né? De trabalhar por projeto, independente de seja cargos de alta liderança, cargos de entrada, o que for, para ser também uma forma de... A questão tem um termo muito falado de open talent, né? De falar, assim, novas formas de trabalho. E não só o que a gente aprendeu também de CLT, 8 horas por dia, que esses 8 horas vira 12. Enfim, é revisitar tudo. Ou seja, a gente está no momento de revisitar não só essas narrativas, mas também essas estruturas em termos de renda. Não, e você falou do projeto, deixa eu só falar bem do meu pai, então, porque daí ele vai ouvir depois. Não, e ele tem feito muito isso, né? Ele está trabalhando agora como consultor de alguns projetos, e eu vejo quanto ele fica feliz quando ele fecha esses projetos. E tem uma coisa muito legal que ele começou a fazer, que ele começou a trabalhar como voluntário. Demais. Porque ele é professor já há muito tempo, né? Mas trabalho voluntário para ajudar as jovens a passar no vestibular. Que legal. E o mais legal é quando ele recebe dos jovens os elogios assim, a recompensa de que os caras passaram no vestibular. E esse trabalho é impagável isso, né? Porque você ajuda alguém a entrar na faculdade, que era o sonho da pessoa. E aí tem alunos pelo Brasil inteiro. Então é muito legal isso, né? E o quanto isso renova de vida, assim, né? Treinar a paciência, ele vai ter que treinar a paciência, porque ele vai ter que ouvir até o final. Vai ouvir ter o que ouvir até o final. Vou falar pra ele. Vou falar pra ele. Não pode pular ali no skip. Não pode pular, não pode pular. Mas uma coisa que eu tava refletindo, assim, que eu acho que é uma preocupação minha mesmo, né? Eu tava vendo uns dados essa semana, e eu falei um pouquinho dessa história da solidão. Tem um dado que me assustou bastante, que o tempo, isso é um dado americano, né? O tempo dos jovens de convívio diário com outros jovens caiu de 2020, eu acho, de 2000 até 2020, de 60 minutos por dia. Então, um adolescente convivia pelo menos 1 hora por dia com outro adolescente.
E agora esse número está em 20 minutos por dia. É muito bizarro. Essas relações humanas estão perdendo muito, né? Muito. E isso tem um impacto, por exemplo, em saúde mental gigantesco. Tanto é que um relatório mundial da saúde mental chamado Estado Mental do Mundo do ano passado diz que a grande questão da saúde mental está no fracasso do eu social. Que tem a ver, e aí você pega as pessoas mais velhas, né, com mais idade, elas têm muito mais relação de confiança, muito mais relações e conexões de confiança e vínculo bom que garantem um pouco dessa rede de apoio do que os jovens. Os jovens estão crescendo sem isso. Sem essa base. Sem essa base, né? Sem essa base de convívio e sem esses vínculos fortes que são tão essenciais para a longevidade, né? Exato. Isso vai se perdendo. Uma outra prima, Carmela, que amo ela de paixão e admiro muito, que se aposentou, planejou, continuou fazendo um monte de coisa, tem um namorado colombiano de 80 e tantos anos, super ativa, assim, mas para falar que ela indicou o livro Geração Ansiosa. Eu comecei a ler e o livro fala muito disso, de como mudou a convivência e como vem aumentando os índices de ansiedade e depressão, especialmente em meninas. E tem um dado no livro no começo que é muito interessante, de como essa mudança aumentou depois que colocaram a câmera na frente do celular. A história da selfie. É muito maluco, né? Aliás, a Carmela devia ter chamado ela hoje pra vir com a gente. A gente pode chamar. A gente marca a gente, eu já tô... A gente. Volta com a Carmela. É uma troca muito legal. A Van que falou, eu não quero fazer nada. Eu falei, vamos lá, Van. No dia que ela falou, não quero falar, mas eu acho que vocês têm que falar sobre isso. Ela falou, não quero fazer nada, você tá me chamando pra falar? E a Carmela é da área de comunicação, na verdade. Legal. Então, acho que ela, fica o convite. Mas eu acho que isso você puxou, acho que essa reflexão, né? Nunca é cedo ou tarde demais para se aprender, fazer algo novo, né? Então você falou, ela se preparou para isso, tem um namorado, nananã. As pessoas associam que conforme envelheço não tem mais idade para namorar, não tem mais idade para escrever um livro. A gente provoca muito essas histórias de fazer algo novo depois dos 40, 50, 60, 70, 100. Total. E tá tudo bem, a gente tá conversando com uma pessoa 95 mais, que o sonho dela é aprender a dançar e fazer aula de dança. Ai, que legal. Nossa, que maravilhosa. Então, olha que potente, uma pessoa com 95 anos tem um sonho de fazer uma coisa que nunca fez. Tem que ter mesmo. E vai ter que ir lá e se mover pra realizar. E o fato de ter 95 anos não faz com que a pessoa não possa ter sonhos. Não. Essa é a mensagem, entende? Acho fantástico. E a Cá, pra mim, ela é um exemplo de como viver todas as fases da vida. De forma intensa. Viaja pra caramba. Então, assim, do jeito dela. E Sim, é muito o que legal. faz sentido pra ela. Não faz a menor diferença a idade, olhando pra ela. Assim, eu nem penso na idade dela, né? É engraçado, só parei de pensar nisso agora. E falando em vergonha, né? Eu já passei muita vergonha com a Carmela também, quando ela conta as aventuras dela com o namorado, que eu falo, pô... né? Ela fala, você vai chegar lá. Vai ser você o de 80, né? Espero que alguém conte as aventuras sobre você, né? Você passa vergonha porque você acha que não seria esperado uma pessoa... Não, pelo contrário, eu falo, se eu nessa idade não tô com esse desempenho Ai, gente, muito bom. Esse papo a gente poderia ficar horas aqui. Vamos fazer o próximo com a Carmela junto. Mas foi muito bom seu desempenho aqui agora. Acabou. Pelo menos aqui, né? Bom, obrigada, André. Que prazer. Como as pessoas te encontram? Legal. No meu Instagram, @deatenuta. No LinkedIn, Mundo Corporativo, Andréa Tenuta. E da Maturi, @soumaturi. Então é algo que vale a pena acompanhar, se inspirar, que a gente sempre faz ações, eventos incríveis, que a gente pode fazer um podcast desse lá nos nossos eventos pra troca com pessoas. A gente pode inventar alguma coisa aí. Que delícia. Vamos adorar. Vamos adorar. E você falou da vergonha, eu sempre tenho em mim a frase do Joseph Campbell, que é assim, o jornalista é aquele que tem o privilégio de aprender em público. Depois dessa frase, não é maravilhosa essa frase? Essa frase já me salvou tantas vezes. Você é eterno aprendiz da vida. Então pronto, não é passou vergonha. Aprendeu em público. Melhor do que ao vivo é gravado, que a pessoa escuta quantas vezes ela quiser. Exato. Muito bom, obrigada. Muito obrigada, foi ótimo.